Hoje com vocês eu vou dar a parte de anatomia do sistema nervoso, certo? Basicamente, vou falar muito brevemente das funções e das divisões principais do sistema nervoso. Depois a gente já vai entrar na anatomia do cérebro, especificando o telencéfalo e o diencéfalo. Depois a gente já parte para o tronco encefálico, onde vamos ver o mesencéfalo, a ponte, o bulbo ou medula oblongata, né? Vamos ver a anatomia do cerebelo, depois a anatomia da medula espinal e então a anatomia do sistema nervoso periférico, né? Os nervos e os gânglios, tá? Então, quais são basicamente as funções do nosso sistema nervoso? A gente pode dividir essas funções em três partes, tá? A parte sensitiva, a parte integrativa e a parte motora. A função sensitiva, ela está relacionada ao fato de que o sistema nervoso ele é responsável por receber e sentir estímulos vindos do meio interno e do meio externo. Então, se tem algo acontecendo de errado dentro do meu corpo, o meu sistema nervoso ele vai conseguir perceber esse estímulo interno. Mas também, se eu estou vendo algo, se eu estou aprendendo algo, assistindo uma aula, o estímulo externo também é capaz de estimular o meu sistema nervoso. Então, isso é a função sensitiva. Ele capta o estímulo, seja ele vindo de dentro ou de fora do organismo. A função integrativa vai envolver a capacidade do sistema nervoso de receber essas informações que vieram, né, dessas sensações e armazenar parte delas ao mesmo tempo em que toma decisões acerca do que deve ser adotado para aquele determinado estímulo. Então, é o aprendizado. Eu estou aqui, quando a criança está começando a aprender a ler, ela vai receber o estímulo externo, né, do que são as letras, de como é que se formam as sílabas, de como é que vai se construindo as palavras. E é a função integrativa do sistema nervoso, que ele tem essa capacidade, que vai fazer com que ela vá assimilando cada vez mais, passo a passo, até que ela comece a escrever e a ler de forma natural, tá? E a motora é justamente a resposta a esses estímulos após essa interpretação, que geralmente envolve respostas de contração muscular ou de secreção glandular, né, como a secreção hormonal, tá? Então a criança aprendeu, ela assimilou, ela já tem a memória ali de que ela sabe ler, ela sabe escrever. Então vai naturalmente, o que é que faz com que a mão dela segure o lápis e se mova? Já vai ser a função motora do nosso sistema nervoso. Então basicamente, a gente tem uma sensação chegando, né? O estímulo externo, aqui ele coloca o exemplo, né, do quente, da temperatura. Esse estímulo externo, ele vai chegar ao neurônio sensitivo, que envia o sinal ao sistema nervoso central. Aqui vem o sistema nervoso periférico, né, que é a parte mais externa. Chegou na medula, já é o sistema nervoso central. Do sistema nervoso central, sobe lá para o encéfalo, para que seja interpretado, né, função integrativa, e a partir daquilo que a gente tem de memória, daquilo que a gente tem de aprendizado, da cognição, ele vai tomar uma decisão. E aí ele vai enviar o sinal de volta pelo mesmo caminho para que se chegue ao neurônio motor e a gente possa fazer um movimento ou determinada ação para aquele estímulo que nós recebemos, certo? Muitas vezes a gente tem, né, essas ações acontecendo ou de forma automática ou aquilo que vocês conhecem como ato reflexo, né? Quando a gente tem uma ação, né, que envolve uma resposta, que chega e a gente diz que é automático, é diferente do ato reflexo em si. Por quê? O ato reflexo nós não temos a consciência dele, certo? Então, se eu estou encostando em uma coisa quente, bom dia. Se eu estou encostando em uma coisa quente, automaticamente eu puxo o meu braço. Isso é um ato reflexo. Por quê? Porque quando eu recebo o sinal de que eu estou encostando em algo quente, chega aqui na medula, dentro da medula eu tenho o que eu chamo de neurônio associativo. Então o que acontece? Chegou o sinal pelo neurônio sensitivo, ele integra ali no neurônio associativo e esse neurônio associativo envia a resposta diretamente para o neurônio motor que contrai a minha musculatura e retira a mão. Então eu não tenho a subida até lá o encéfalo. Então é uma resposta rápida, certo? Então por que associa ato reflexo e arco reflexo? Arco é justamente como se fosse o movimento que ele faz. Veio pelo neurônio sensitivo, entrou na medula, no neurônio associativo, ou seja, fez uma curva e volta pelo neurônio motor para que o ato reflexo seja efetuado. Então, essa curvinha entre o sensitivo, associativo e motor é o que a gente chama de arco reflexo, certo?
E quando é uma ação automática? Ah, professora, mas o automático também a gente já não vai fazendo? O automático, ele envia um sinal lá para o encéfalo. Só que na maioria das vezes, como já é algo que a gente já aprendeu, já faz parte da nossa rotina, nós não tomamos consciência, mas ele foi enviado, tá? Ele só não se tornou consciente. Então, fazer as coisas no automático é diferente de um ato reflexo. Mas tudo isso é desempenhado por quem? Pelo sistema nervoso central. Eu precisei do sinal, eu precisei interpretar esse estímulo, esse sinal e realizar a ação mediante o estímulo que foi dado, ok? Então, quais são as divisões do nosso sistema nervoso? Então, basicamente, a gente divide o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é esse aqui que fica, de fato, localizado na região central do organismo. Compõe o encéfalo e a medula espinal que fica dentro da coluna vertebral, certo? Bom dia! E o periférico já são essas ramificações aqui, esses nervos que se prolongam ao longo de todo o organismo, tá? Então, o sistema nervoso central, ele está localizado centralmente no corpo, é composto pelo encéfalo e pela medula espinal, e é nele que muitos estímulos sensitivos são integrados e correlacionados, pensamentos, emoções, o armazenamento da memória, ou seja, a tomada de decisão vai acontecer no sistema nervoso central, certo? Então, o sistema nervoso central ele vai ser responsável por desempenhar as tarefas mais complexas e a maior parte dos estímulos de contração e de secreção. E quando eu me refiro aqui a estímulos de contração e de secreção, saibam que nós temos aqueles que estão relacionados à resposta do sistema motor voluntário, em que a gente tem consciência de que a gente vai contrair o músculo, né? Aquilo que vai atuar sobre a nossa musculatura esquelética, tá? Mas a gente também tem isso acontecendo com aquilo que a gente não tem consciência, que é o quê? Batimento cardíaco, os movimentos, por exemplo, peristálticos do trato intestinal, que são inervados por neurônios que vão atuar aí sem a nossa consciência, ou seja, é um movimento involuntário. A gente não controla se o nosso coração vai bater ou não, ele vai bater. Não controla o movimento do nosso trato intestinal, certo? O único que a gente pode dizer que tem essas duas vertentes, né, é o diafragma. Ele tem tanto o controle involuntário, como ele também tem o controle voluntário, certo? Se a gente quiser aqui prender a respiração, a gente consegue fazer com que o diafragma, ele tenha a contração dele pausada, mas vai ter uma hora que o meu sistema nervoso autônomo vai fazer com que ele contraia, e aí eu não consigo controlar, vai ser uma contração involuntária. Então ele tem ambas essas versões, tá? E o sistema nervoso periférico? Ele vai ser formado pelos nervos, que podem ser os nervos cranianos, que a gente vai ver, que vão emergir do próprio encéfalo, ou os nervos espinais, que emergem da medula espinal. Então, esses vão conduzir estímulos para dentro ou para fora do sistema nervoso central, tá? Então, nós temos raízes nervosas aqui recebendo os estímulos do meio externo ou do meio interno, né? Que são os nervos sensoriais que recebem estímulos, mas a gente também tem nessas correntes aqui, nessas caudas de nervos, nessas fibras nervosas, bom dia, a saída da resposta que foi dada àquele estímulo sensorial. Então, o que vai acontecer? A partir de que eu encostei em uma coisa quente, ele vai contrair a musculatura para que eu saia de perto da coisa quente. Então, isso acontece também aqui, percorrendo essa informação, essa propagação desse estímulo nervoso, tanto para a recepção do estímulo sensorial, como para a efetuação, né, do estímulo motor. Então, toda informação que segue do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, como os estímulos motores, vai ser conduzida por neurônios motores ou chamados, né, mais corretamente, eferentes. E toda informação que segue do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, como os estímulos sensitivos, é conduzida por neurônios sensitivos ou chamados aferentes, tá? Então, sensitivo, aferente, motor, eferente. E dentro do sistema nervoso periférico, a gente ainda também tem duas subdivisões, tá? Que é o sistema nervoso somático, que vai ser composto pelos neurônios sensitivos cutâneos, também chamados sensitivos especiais e neurônios motores, que vão inervar o quê? Os neurônios motores?
Por motor, a gente já associa com movimento. Se está associado a movimento, ele vai inervar a musculatura esquelética, né? Aquela dos exercícios. Então, o sistema nervoso periférico somático é a porção do sistema nervoso periférico que controla as nossas reações voluntárias, tá? Mas nós também temos controle sobre as nossas reações involuntárias e nós associamos ao sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso periférico autônomo, ele é composto por neurônios motores ou eferentes, né? Que mandam informações para a musculatura lisa ou para a musculatura estriada cardíaca ou para as glândulas para que seja feito aquilo que o estímulo sensorial pediu. Então, se eu quero me mover, eu vou estimular. Se eu me alimentei, eu estimulo automaticamente o nervo que vai fazer com que a musculatura lisa do trato intestinal, ela comece a contrair e realizar os movimentos peristálticos que auxiliam no processo de digestão. Se eu estou passando por algum momento, uma gestação, né, começa a subir ali a necessidade de hormônios para manter o feto dentro do útero, então vai lá, sair o sinal do sistema nervoso central, vai para as glândulas para que aumente a secreção hormonal. Então tudo precisa de um estímulo, seja ele interno ou externo, para que a gente tenha a resposta motor ou de contração das musculaturas, seja voluntária ou seja involuntária. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele é parte do sistema nervoso periférico, mas a gente não pode delimitar ele completamente apenas ao sistema nervoso periférico. Por quê? Mais corretamente é a gente dizer que ele faz parte de um sistema misto. Uma vez que o sistema nervoso autônomo, ele vai depender dos neurônios pré-ganglionares, que fazem parte do sistema nervoso central, né, que vão enviar a resposta, mas ele também precisa dos neurônios pós-ganglionares, após essa resposta acontecer. E esses fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, ele é misto, porque ele depende de ambos os neurônios, tá? Isso a gente pode ver amanhã de tarde em maiores detalhes. Então, como essas ações, elas estão aquém do nosso controle, o sistema nervoso periférico autônomo é a parte do sistema nervoso periférico que controla as reações involuntárias. E ele pode ser subdividido em sistema nervoso simpático, autônomo simpático e autônomo parasimpático, que basicamente tem ações opostas, tá? Que a gente vê amanhã direitinho. Mas aqui vocês já podem observar, ó, sistema nervoso simpático, autônomo, vocês vão ver que ele possui os gânglios, né, nervosos e os nervos praticamente paralelos ao segmento aqui da coluna vertebral, enquanto o parasimpático, esses gânglios, né, que são os neurônios pós-ganglionares, que os gânglios são o quê? A gente vai ver também mais um pouquinho para frente. Os gânglios são um conjunto de corpos celulares de neurônios. Acredito que vocês tenham visto já a histologia, como é a estrutura de um neurônio, né? Vem o corpo celular, os axônios e as terminações de axônios. Então, o conjunto desses corpos celulares, que é onde fica o núcleo desse neurônio, vai formar esses gânglios. Então, são os neurônios pós-ganglionares que vão receber aquele sinal que está vindo do sistema nervoso autônomo. Esses do parasimpático, eles ficam praticamente ou dentro dos órgãos que eles vão inervar, que eles vão mandar os sinais, ou muito próximos deles. Enquanto do simpático fica aqui paralelo à coluna vertebral. Então, a gente vai ter respostas diferentes, tá? Uma está mais associada à fuga, né? Ao medo, enquanto a outra está mais associada ao relaxamento. Mas aí a gente vê melhor amanhã, só para vocês entenderem essas divisões. Então, vamos começar a anatomia de fato, né? Então, primeiramente, quando a gente fala do sistema nervoso central, eu já disse para vocês que ele tem duas partes principais. O encéfalo, que é o que a gente vê lá dentro da caixa craniana, e a medula espinal, que fica dentro da coluna vertebral. O encéfalo, ele é constituído de cerca de 86 bilhões de neurônios e células da glia e outras células neuronais envolvidas aí na nutrição e tudo mais. É um dos maiores órgãos do corpo, pesando em torno de 1,3 kg. O encéfalo, ele vai se dividir em 3 partes: o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Então, aqui vocês conseguem ter essa noção geral, o corte, né? Perdão, gente.
Então, a gente tem aqui a parte do telencéfalo, que faz parte do cérebro. Nós temos aqui a parte do diencéfalo, que ainda compõe o cérebro. Logo abaixo, a gente tem o tronco encefálico, que é formado por 3 partes. Olha aqui, ó. Mesencéfalo, ponte e medula oblongata ou bulbo, tá? E a terceira parte do encéfalo é o cerebelo, certo? Então aqui vocês veem a imagem, né, de desenho, mas aqui são as peças cadavéricas que eu acredito que hoje vocês vão trabalhar lá na UFCA, porque eles têm bastante material para isso. Então aqui é muito similar, né, a presença dos giros. Então você identifica aqui o telencéfalo, essa região aqui é a região do diencéfalo, onde a gente tem o tálamo, hipotálamo. Aqui nós temos o corpo caloso, que vocês vão já ver. E aqui é como se fosse, de fato, o tronco de uma árvore, né? Por que é chamado tronco encefálico? Porque parece com um tronco de verdade. Ele está sustentando aqui toda essa árvore encefálica. Então aqui, essa pequena porção é o mesencéfalo. Quando aparece essa barriguinha, como se fosse mais gordinha, é justamente a ponte. E essa parte aqui é a medula oblongata ou bulbo, que vai na sua continuação se fundir com a medula espinal. Ele já começa aqui a entrar dentro do canal vertebral. E o cerebelo, que parece, né, muitas vezes, esse nome justamente ele sugere isso, um cérebro pequeno, né? Então, o encéfalo, de maneira geral, ele tem uma irrigação muito característica, tá? Que vai derivar aí das carótidas e também vai derivar das subclávias. Então, essa irrigação do encéfalo como um todo, tá? Não apenas do cérebro. Então, incluam aí o tronco encefálico, o cerebelo, tá? Vai ser realizada por 2 sistemas. O sistema carotídeo interno, que vai derivar das carótidas, que vai irrigar a região anterior e medial do encéfalo, e também a vértebra basilar, que deriva das subclávias, que irriga a região posterior. Esse sistema de irrigação, o que é que ele vai sofrer? Vocês vão ver bastante esse termo, né? Principalmente quando a gente estiver falando lá dos nervos, de anastomosar. O que é isso? Eles vão tanto se ramificar como também se fundir, para formar todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui, nessa peça cadavérica, que irrigue a região anterior, a região medial e a região posterior do encéfalo, para garantir a chegada de nutrientes, de oxigênio, tudo que é necessário para manter um tecido, né, qualquer tecido do corpo vivo. Então, esses 2 sistemas se anastomosam, formando um círculo arterial cerebral comunicante, que é chamado de polígono de Willis. Quando você vira o encéfalo, né, e vê a região de baixo, tá? Você vê esse polígono aqui formado, que vai ser formado pelo quê? Nós temos aqui a artéria carotídea interna, que é essa que é bem aqui nesse ponto, e nós vamos ter várias artérias cerebrais, tá? Artéria cerebral anterior, artéria cerebral medial, artéria cerebral posterior. Então, essa ACI é a artéria carotídea interna. Essa ACA, N e P é a artéria cerebral anterior, medial e posterior. Essa daqui, a B, é a artéria basilar, que é derivada das subclávias, tá? Nós temos as outras artérias, né, as cerebelares, tá? Que todas se fundem para formar esse polígono aqui e garantir que saiam ramos de vasos sanguíneos para irrigar todo o encéfalo. Então, essa estrutura que a gente visualiza quando vira, né, e olha, é o que a gente chama de polígono de Willis, tá? É muito raro que a gente tenha aqui uma obstrução direta no polígono, porque vocês estão vendo o calibre, né? Um calibre grande. Eu preciso de um êmbolo, de um trombo muito grande para entupir essas artérias aqui. Mas quando vai descendo as ramificações, se a gente virasse, vocês veriam, né, o processo de anastomose acontecendo, ela se ramificando mais ainda, essa possibilidade acontece. E aí vai afetar
onde quer que a isquemia aconteça, a falta de oxigênio, a falta de nutriente, essa porção cerebral encefálica irá morrer. Consequentemente, a gente vai ter os danos associados. À medida que eu for dizendo para vocês as porções, em vez de só dizer a nomenclatura, eu gosto também de dizer basicamente a função que cada uma desempenha. Então, vocês já conseguem imaginar que se eu tenho uma trombose, uma isquemia acontecendo em determinado ponto, aqui no córtex frontal, eu vou ter prejuízo na tomada de decisões, no aprendizado. Se eu tenho uma isquemia acontecendo na região do hipocampo, eu vou ter prejuízo da memória, certo? Então, vocês conseguem fazer essa associação, porque o encéfalo, ele precisa desse processo de irrigação. Então, aqui tem todos os nomes, tem as cerebelares, tá, também, mas tenham em mente que as principais são as que formam o polígono de Willis, que é a carotídea interna, essa daqui, e aí vem as cerebrais anterior, medial, posterior, e nós temos a basilar. Essa basilar, quando a gente estiver vendo o tronco encefálico, vocês vão ver que ela é responsável por formar uma impressão. Vocês já devem ter visto também, né, alguma coisa de anatomia, que o pulmão do lado esquerdo, ele tem como se fosse uma cavidade, que é o que a gente chama de impressão cardíaca, porque o coração ele fica lá encostadinho, então acaba gerando essa impressão cardíaca. Acontece a mesma coisa aqui na ponte. Olha aqui, aqui vocês estão vendo a ponte, que é a parte gordinha, e a artéria basilar passando no meio. Quando a gente remove a artéria basilar, aqui, olha, tem tipo um suco. E esse suco é formado justamente pela presença da artéria basilar, que é a impressão basilar, certo? Além da irrigação, né, estou fazendo um geral primeiro para depois a gente ir especificando, o encéfalo ele é essencial para a manutenção vital do organismo, vocês sabem disso. Então, ele é necessário que a gente tenha uma proteção eficaz desse órgão. E como é que é feita essa proteção? Então, essa proteção ela fica a cargo das meninges, ou membranas também chamadas, do líquor, que é o líquido cérebro espinal ou céfalo raquidiano, que vai circular entre essas meninges, tá? Também no intuito de proteger, e a própria estrutura óssea, o crânio, também tem essa função de proteger. Os pulmões são vitais, então a gente tem aqui a caixa torácica protegendo os pulmões, o coração. Então, o cérebro é vital. Então, a gente tem a caixa craniana. Tudo que é vital, ele fica protegido também pela estrutura óssea, tá? As meninges que revestem o encéfalo e a medula espinal são 3. Nós temos a pia mater, que é mais fininha e mais interna. Praticamente, a gente não consegue identificar quando a gente pega uma peça cadavérica, é como se fosse mesmo mais uma cola, mais uma gosma, certo? De tão delgada que ela é. A aracnoide é a intermediária que fica entre a pia mater e a dura mater, e ela já é mais fibrosa. Percebam aqui, aqui é o original. A pia mater a gente praticamente não identifica ela, tá? Que é mais como se fosse uma gosma. A aracnoide, ela é fibrosa, certo? Aqui na imagem do desenho fica melhor para vocês identificarem que elas têm como se fossem canais fibrosos entre a pia mater e a dura mater, certo? Então ela forma essas fibras, por isso que é aracnoide, que é como se fosse teias de aranha. E a dura mater é a mais externa, mais espessa, que fica em contato com a caixa craniana. Ela é mais densa, mais dura, e aqui é como se fosse mesmo aquela película, sabe? Aquela película de carne, né? Mais grossa, mais espessa, que protege aqui o encéfalo de maneira geral e também a medula espinal, tá? Nós também temos a presença dessas 3 meninges protegendo a medula espinal. Já o líquido cefalorraquidiano, ele vai circular no espaço subaracnoide, em volta do encéfalo e da medula espinal, e além disso ele circula também pelos ventrículos, tá? Nós vamos ver a cada passo, né, da anatomia que nós temos cavidades encontradas no encéfalo. Nós temos os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, que faz com que esse líquido ele fique circulando. Isso protege o sistema nervoso central contra choques, contra o atrito, remove catabólitos, né, contribui nesse processo de remoção e fornece também os nutrientes ao sistema nervoso central. Então, tudo isso contribui para o bom funcionamento do nosso encéfalo. Aqui,
Nós temos aqui o quarto ventrículo, aqui o terceiro ventrículo, abaixo do corpo caloso nós vamos ter os ventrículos laterais. Por que que daqui, né, do ventrículo lateral vem para o terceiro ventrículo? Porque o cérebro não é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, então nós temos o ventrículo lateral direito e o ventrículo lateral esquerdo, então é como se fosse considerado dois. Então daqui já se parte para o terceiro ventrículo. E aqui, em contato com o cerebelo, a gente tem o quarto ventrículo. Por aqui fica circulando o líquido céfalo-raquidiano, que vocês conseguem visualizar que se eu tenho uma coisa, um líquor, né, passando, isso vai proteger contra choque e contra artrites. É melhor do que deixar seco. Uma coisa seca, ela é mais rígida, ela se esfarela mais fácil. Então ela é mais sensível. Quando eu tenho essa hidratação, aí eu consigo proteger mais. Além disso, tem as meninges também fazendo esse papel de proteção. Aqui é só mostrando por onde é que fica circulando, né? O líquor, ele circula no espaço subaracnoide, né, entre a meninge aracnoide e a pia mata, ele fica circulando e ele também entra nos ventrículos laterais, terceiro ventrículo, quarto ventrículo e vai descendo aqui pela medula espinal, também circulando entre a pia mata e a aracnoide, no espaço subaracnoide. E vocês vão ver quando estiver lá na medula espinal que a gente também tem um ponto central dentro da medula por onde ele circula. Então tudo isso para manter a segurança e a proteção do nosso sistema nervoso central. Tranquilo? Então, depois de ver o geral do encéfalo, né, vixe, foi pior. O cérebro faz parte do encéfalo, né, como eu disse, é cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro ele vai ser dividido em duas partes, o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo é a maior parte do cérebro e ele possui um aspecto irregular, que é o que a gente chama de giros e sulcos, tá? Essas depressões são sulcos e essas partezinhas mais fofinhas, mais gordinhas, vamos assim dizer, são os giros, tá? Que vão delimitar os lobos cerebrais. A parte mais externa do telencéfalo é composta por uma camada fina de substância cinzenta. Se é a substância cinzenta mais escura, é porque abriga os corpos neuronais, os corpos celulares dos neurônios. Foi que eu mencionei anteriormente. O corpo celular do neurônio é o quê? É onde fica o núcleo. Então, pelo núcleo ter o material genético, ele ser mais denso, ele acaba tendo essa coloração mais escura. Então, ele fica localizado aqui na região mais cortical, mais superficial, mais externa, para enviar o quê? Os comandos, tá? Que é um sistema nervoso central, ele vai interpretar e ele envia os comandos para todo o organismo do que deve ser feito. Então, essa substância cinzenta nada mais é do que o acúmulo de corpos celulares de neurônios, que é o que a gente chama de córtex cerebral. Logo abaixo desse córtex, a gente tem uma área maior, preenchida por uma substância branca. E essa substância é branca por quê? Porque ela só contém os axônios dos neurônios. Então não tem núcleo nos axônios, é só a fibra nervosa para a propagação do impulso nervoso. Então, por ela ser uma fibra nervosa, ela tem uma coloração mais clara. Então, por isso fica a cor branca, né? A substância branca mais clara nessa região mais interna. Então, aqui vocês têm a visão dorsolateral, né? Vendo aqui de lado. Então, vocês conseguem ver o telencéfalo, dá para ver aqui o cerebelo também, um pouquinho do tronco encefálico. Então, nós temos os vários giros que a gente vai já identificar. Temos os lobos, frontal, parietal, temporal, occipital, que a gente vai ver, certo? E aqui é o corte medial, né? Para vocês verem essa separação entre os hemisférios. Então, aqui vocês veem o corte dorsolateral esquerdo e aqui vocês veem a face medial do hemisfério direito, tá? Então, aqui também vamos ter a presença dos sulcos que dividem ainda os giros. Vamos ter a presença do corpo caloso, formação dos ventrículos laterais logo abaixo do corpo caloso, e aí vem o diencéfalo, e aqui a gente já não observa tão bem a presença do tronco encefálico, certo? Mas a gente tem essa visão
que é o que vocês vão ver no final, né? Quando vocês forem tentar montar aí os cérebrozinhos, os encéfalos, essa visão mais externa, e tem essa visão medial, que é a visão mais interna, tá? Então aqui é só para vocês visualizarem a presença da substância cinzenta e da substância branca. Esse acúmulo aqui, essa escuridão nessa borda superficial é devido à presença dos corpos celulares neuronais, e a parte esbranquiçada é devido à presença dos axônios, tá? Da rede de axônio. O telencéfalo ele ainda é dividido em duas metades, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Esse hemisfério direito e esse hemisfério esquerdo são separados pelo que a gente chama de fissura longitudinal. Então, quando vocês pegarem e juntarem aí os dois hemisférios, vocês vão ver que tem a separação natural. Não porque é a peça, mas todos os cérebros eles têm essa separação, todo o telencéfalo. E essa separação é chamada de fissura longitudinal, certo? Apesar deles serem separados, eles são interdependentes, tá? Não existe como aí o indivíduo perder o hemisfério esquerdo e sobreviver apenas com o direito, tá? Eles são interdependentes e eles permanecem conectados através de um feixe de fibras que é o corpo caloso, tá? Esse corpo caloso ele pode ser dividido em partes: corpo ou rosto, joelho, tronco e esplênio. Logo abaixo do corpo caloso é que nós vamos identificar os ventrículos laterais. Então observem aqui, ó, tá aqui os hemisférios, né? Mas eles estão conectados por esse feixe fibroso que é o corpo caloso. Aqui é como se tivesse realmente um buraco, né? Abaixo, que separa os hemisférios em si. Mas por eles serem interdependentes, eles precisam estar unidos através do corpo caloso. Quando eu faço o corte medial, eu consigo visualizar melhor esse corpo caloso. E aqui essa região é a frontal, né? Essa região mais pontudinha é a região dorsal, tá? Então, nessa região frontal, a gente observa aqui o joelho, né? Porque é a dobrinha que faz o corpo caloso, a porção do joelho do corpo caloso. Aqui é o corpo ou rosto do corpo caloso. Aqui vem o tronco do corpo caloso, e essa bolinha no final aqui é só a parte do esplênio do corpo caloso, certo? Então aqui vocês visualizam o telencéfalo separado do outro hemisfério, porque foi cortado o corpo caloso. Mas se não fosse cortado, vocês visualizariam dessa forma, tá? Os dois hemisférios unidos. Logo abaixo do corpo caloso a gente visualiza isso aqui, ó. O ventrículo lateral, tá? Aqui na parte do diencéfalo é que a gente vai identificar o terceiro ventrículo, mas aqui logo abaixo do corpo caloso a gente identifica o ventrículo lateral. Se eu pegasse essas duas partes que foram cortadas e separadas e colocasse a visão medial do hemisfério esquerdo, vocês iam visualizar aqui o ventrículo lateral direito e aqui o ventrículo lateral esquerdo, os dois, tá? Por onde fica circulando o líquido cefalorraquidiano. Qual que é a região que é o tronco do corpo caloso? O tronco é após aqui o corpo. Então vem o joelho, o corpo, o tronco e o esplênio. Então aqui para vocês verem esses ventrículos, né? Porque nem sempre na peça cadavérica fica evidente a presença dele. Então a gente tem logo abaixo do corpo caloso a presença dos ventrículos laterais. Aqui vocês veem de um lado apenas, mas tem do outro lado também, tá? Então por isso que são dois. Mais à frente, as imagens também não vão permitir uma visualização mais completa, mas o terceiro ventrículo ele fica logo abaixo do tálamo, quando a gente for ver o diencéfalo, certo? Por onde circula o líquor. E aqui o quarto ventrículo é aquele que dá a entradinha no cerebelo, também por onde circula o líquido. Então nós temos essas quatro cavidades, esses quatro ventrículos por onde o líquido cefalorraquidiano vai ficar circulando. Os ventrículos laterais, direito e esquerdo, terceiro ventrículo no diencéfalo, quarto ventrículo aqui no cerebelo e também conectado ao tronco encefálico, né? Então, cada hemisfério do telencéfalo vai se dividir em 5 partes, tá? Cada hemisfério.
Então, nós temos o lobo frontal, que fica logo abaixo do osso frontal do crânio. Nós temos o lobo parietal, que fica conectado ao osso parietal do crânio. O lobo temporal, que fica abaixo do osso temporal. O lobo occipital, que fica abaixo do osso occipital. E o lobo da ínsula, que nós não conseguimos ver numa visão assim dorsolateral. Por quê? Porque ele fica interno. Ele fica logo abaixo do sulco lateral, que faz a divisão entre os lobos frontal e parietal do temporal, certo? Que a gente vai já ver. Então, o sulco central, ele vai separar o lobo frontal, que é uma região que tem a função que eferente, ou seja, uma função motora, vai ter funções cognitivas superiores, de aprendizado, de desenvolvimento de habilidades, vai estar relacionada à tomada de decisões, à motivação para realizar determinada ação, resolução de problemas, planejamento, atenção, tudo isso está relacionado ao lobo frontal do telencéfalo. E ele vai separar, né, o sulco central, esse lobo frontal, do lobo parietal, que vai ser um lobo mais o quê? Sensitivo, ou seja, aferente. Ele recebe os estímulos e ele vai receber essas informações, vai interpretar e vai encaminhar para onde? Para o lobo frontal tomar a decisão, certo? E ele também, o sulco central, tá? Ele vai separar os giros menores e maiores do lobo da ínsula, que fica internamente. Então, vamos ver aqui. Aqui nessa região dorsolateral, a gente tem, ó, verticalmente, tá? Cortando o sulco central, tá? É difícil visualizar aqui nessa imagem, mas normalmente nas peças cadavéricas, como elas já estão mais secas, a gente consegue ver bem direitinho, tá? Então, eu acredito que vocês vão ver certinho hoje. Então, essa primeira depressão que tem aqui, mesmo centralmente no telencéfalo, é o sulco central. Ele separa o quê? A partir daqui para frente é lobo frontal, a partir dele para trás é lobo parietal, certo? Internamente, se eu abrisse aqui, eu veria o lobo da ínsula. Esse mesmo sulco central lá dentro ia separar o lobo da ínsula em giro maior da ínsula e giro menor da ínsula, certo? Além disso, né, além do sulco central que separa o lobo frontal do lobo parietal, existem ainda os sulcos pré-central, que vai vir à frente do sulco central, tá? Essa depressão aqui, ó, sulco pré-central. Se é pré, vem antes, né? Onde é que tá a frente? Aqui. Então, ele vem antes e vai delimitar junto com o central o giro pré-central, certo? Que é o córtex motor primário, né, dos nossos organismos, e envia comandos de movimentação para todo o corpo. E nós temos logo atrás do giro central, do sulco central, o sulco pós-central, que vem depois. E juntamente com o sulco central, ele vai delimitar o quê? O giro pós-central, que é parte do lobo parietal. Então, é uma área somatosensorial primária, que vai receber os estímulos sensoriais vindos do corpo, principalmente tato, vibração, calor, temperatura. Então, ele consegue ter essas sensações. Então, o sulco central separa o lobo frontal do lobo parietal. E aqui nós temos duas regiões muito importantes, que é o giro pré-central, delimitado pelo sulco central, e o sulco pré-central, que está envolvido é o córtex motor primário, né, que envia os estímulos para a nossa movimentação. E aqui essa outra região do lobo parietal, delimitado pelo sulco central e pelo sulco pós-central, né, pós de depois, vai delimitar o giro pós-central, que é uma região primária somatosensorial, para receber os estímulos, tá? Interpretar e enviar aqui para o córtex frontal. Aqui do lado é para essa figurinha imagem, né? Não tinha as peças cadavéricas, mas tinha essa imagem. Aqui internamente nós temos o lobo da ínsula. Quando vocês pegarem essas peças aí, vocês conseguem visualizar ele bem grudadinho, ó, porque isso branco com os vasos sanguíneos é o telencéfalo.
Isso aqui fica aderido ao tálamo, tá? O lobo da ínsula. Então ele fica bem aderido ao tálamo, por isso ele é bem interno. Então quando vem o sulco central, corta ele aqui em giro maior e giro menor da ínsula, tá? Então até agora vocês já conhecem 4 giros, né? O giro pré-central, o giro pós-central, o giro maior da ínsula, giro menor da ínsula. Perpendicular ao sulco pré-central, a gente vai ter agora outros sulcos, tá? Outras entradas, que é o sulco frontal superior, que vai delimitar o giro frontal superior. Um pouco abaixo dele tem o sulco frontal inferior, que vai delimitar, junto com o superior, o giro frontal medial, e abaixo dele vai ter o giro frontal inferior. Então, vocês estão vendo aqui, né, o sulco central. Aqui é o sulco pré-central. Perpendicular, ou seja, cortando aqui, tá? Fica melhor se a imagem fosse frontal, né, pra gente visualizar. Mas a gente vai ter aqui o sulco frontal superior, que corta aqui. O que é que ele vai delimitar acima dele? O giro frontal superior. Logo abaixo do sulco frontal superior, a gente tem o sulco frontal inferior. O que é que ele delimita? Esse giro aqui, que é o giro frontal medial. Então é superior, medial, inferior, tá? Delimitado pelo quê? Pelo sulco frontal superior e pelo sulco frontal inferior, que ficam perpendiculares ao sulco pré-central, tá? Então, esse sulco frontal inferior, ele vai delimitar o giro medial frontal e vai delimitar o giro frontal inferior, certo? Perpendicular ao sulco pós-central, ou seja, que está na região parietal, a gente vai ter o sulco intraparietal, que vai delimitar os lóbulos. Perceba, a gente tem lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, certo? Lobo da ínsula. Essa divisão por esse sulco intraparietal separa em lóbulos, nós não chamamos de giro, tá? Então esse sulco intraparietal vai delimitar os lóbulos parietais superior, aqui ó, perpendicular. Onde é que está o sulco pós-central? Aqui. Perpendicular a ele, a gente tem o sulco intraparietal. Então acima do sulco intraparietal, a gente tem o lóbulo parietal superior e abaixo nós vamos ter o lóbulo marginal, tá? Lóbulo parietal marginal, que vão ter funções sensitivas além de relação com a linguagem. Então é nessa região aqui que a gente tem uma área bastante conhecida, que é a área de Wernicke, que fica no hemisfério esquerdo especificamente. Se no processo de desenvolvimento a criança tiver alguma falha no desenvolvimento dessa área de Wernicke no hemisfério esquerdo, ela tem dificuldade de linguagem, de desenvolver a fala, de se comunicar, certo? Isso no hemisfério esquerdo, tá? Essa área fica apenas no hemisfério esquerdo. Então, a gente já viu aqui o sulco central, que separa o lobo frontal do lobo parietal. O lobo frontal, primariamente, funções motoras, de tomada de decisão, certo? De planejamento. O lobo parietal, função primária sensitiva, né? De receber os estímulos, interpretar para depois enviar para a tomada de decisões no frontal. Então, esse sulco central faz essa separação. Nós temos aqui as áreas primárias dessas funções, motora no frontal e sensitiva no parietal, que é a delimitação pelo sulco central e o sulco pré-central do giro pré-central, que é essa área motora primária do lobo frontal. E nós temos o sulco central junto com o sulco pós-central, delimitando o giro pós-central, que tem essa função primária sensitiva no lobo parietal. Além disso, perpendicularmente a esses sulcos centrais, né, nós vamos ter o sulco frontal superior, que delimita o giro frontal superior. Temos o sulco frontal inferior, que delimita o medial junto com o superior, né? E delimita o giro frontal inferior.
E nós temos o suco intraparietal, que vai delimitar o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal marginal, tá? Que está relacionado a essa região da linguagem no hemisfério esquerdo. Então, eu sei que é muito suco, é muito giro, mas está dando para conectar, né? Depois desses, né, que a gente viu todas essas separações envolvendo apenas o lobo frontal e o lobo parietal, mas a gente ainda tem, né, a gente também já viu o suco central separando os giros do lobo da ínsula, mas a gente ainda tem o lobo temporal e o lobo occipital, certo? O suco lateral vai ser o responsável por separar o lobo temporal do parietal e do frontal. E qual é a função do lobo? Obrigada. Qual é a função do lobo temporal? Percepção auditiva, linguagem, memória visual, memória e emoção, né? É lá que está o hipocampo, a amígdala, que está relacionada à raiva, ao medo. Então, tudo isso está no lobo temporal. Então, esse suco lateral, que é o mais fácil da gente visualizar, é o suco lateral. Ele faz a separação aqui, ó, entre o que está em cima e o que está embaixo. O que está em cima é o frontal e o parietal. Então, ele separa o lobo temporal do frontal e do parietal. Ele é chamado de suco lateral. Por quê? Porque ele está posicionado na região lateral, né? Ele não está medial, ele está lateralmente em ambos os hemisférios, tá? Entre o suco lateral e ainda os sucos temporal superior e o temporal inferior, certo? Aqui, ó, suco temporal superior e suco temporal inferior, dá pra ver aqui a depressãozinha que forma bem certinho. E eles vão delimitar o que, ó? O giro temporal superior fica com suco lateral e com suco temporal superior. Vai delimitar o giro temporal medial, que é delimitado pelo suco temporal superior e o inferior. E vai delimitar o giro temporal inferior, que é delimitado apenas pelo suco temporal inferior. Então, as nomenclaturas não são, de toda forma, complicadas, né? Porque se eu tenho aqui um superior e você vê que está dividindo em 3 partes, você já sabe que aqui é o giro temporal. Eu sei que aqui é o lobo temporal. Então, aqui é o giro temporal superior, giro temporal medial, giro temporal inferior. Porque dá para ver claramente que tem as separações entre essas porções, tá? E entre os sucos temporal superior e inferior, a gente tem o giro temporal médio e abaixo o giro temporal inferior, como eu já mencionei. Isso para separar o lobo temporal. Tá faltando o que agora? O lobo occipital. Isso tudo para o telencéfalo, tá? Na região medial, ou seja, o corte medial do lobo frontal, a gente observa ainda o giro frontal medial e o giro do cíngulo separados pelo suco do cíngulo. Então, essa depressão que a gente observa no corte medial aqui, ele separa o giro do cíngulo, ó, essa parte aqui, parece um pedaço do intestino, né? Bem longo. É o giro do cíngulo. E é ele que vai separar essa parte interna do telencéfalo do que está em cima. E o que é que está logo acima do giro do cíngulo? Na região medial. É o giro frontal medial, tá? Então, esse suco do cíngulo, ele faz essa separação entre o giro do cíngulo e o giro frontal medial. E o suco parieto-occipital vai separar o lobo parietal do occipital. Esse lobo occipital, ele está relacionado, né, como o próprio nome, a nomenclatura já nos sugere, percepção visual, cor, forma, movimento, certo? Então, o suco, ele já diz o que é que ele separa. Se é o suco parieto-occipital, ele separa o lobo parietal, que é esse aqui, ó. Esse é o suco parieto-occipital, também bem visível, do lobo parietal do lobo occipital. Dentro do lobo occipital, a gente vai ter o suco calcarino, tá? Que é que ele separa. Acima dele, nós temos o cúneus,
É um giro que é chamado de cúneus. E abaixo dele a gente tem o giro lingual, certo? Então a gente chama esse daqui de região de cúneo e aqui giro lingual. Quais são os que têm uns nomes diferentes, né? Lá no parietal, que são lóbulos, né? Lóbulo parietal superior e lóbulo parietal marginal. E aqui no occipital a gente tem, em vez de chamar giro do cúneus, a gente chama de região cúneo, certo? Que é separado por esse sulco calcarento. Vocês conseguiram visualizar todos os sulcos, todos os giros, todas as porções do telencéfalo? Então vamos entrar agora na segunda parte do cérebro, que é o diencéfalo, que fica logo abaixo do telencéfalo, mas tem correlação direta. Quando a gente faz essa análise anatômica, né, dessas porções do encéfalo, a gente pode até pensar que elas acontecem também separadamente, mas nosso sistema nervoso ele é completamente integrado, tá? Então o diencéfalo ele é uma parte menor, central no encéfalo, composta pelo tálamo, o hipotálamo, o subtálamo e o epitálamo, que vai ter contato íntimo com o terceiro ventrículo. Este terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo através do arqueduto ventricular. O que seria o arqueduto ventricular? Esse triângulozinho aqui não é o quarto ventrículo, que vai entrando como se fosse entrando no cerebelo. Então, esse triângulo é o quarto ventrículo. Esse caminho que ele faz até chegar aqui ao terceiro ventrículo é o que a gente chama de arqueduto, tá? Que é por onde o líquido vai circulando, vem aqui para os ventrículos laterais e fica circulando nessa região, certo? Então, no centro do diencéfalo, a gente vai ter o tálamo, que tem capacidade de transmitir e integrar impulsos motores e sensitivos entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Quando a gente recebe algum estímulo, ele vai passar pelo tálamo. Então, o tálamo ele também tem essa função de interpretar, de mandar esse estímulo lá para o córtex frontal, para que seja tomada a decisão. E essa decisão, ela volta passando pelo tálamo, tá? Então, a gente tem a propagação dessa resposta, desse impulso nervoso acontecendo, passando pelo tálamo novamente. Então, tanto a recepção do estímulo passa por ele, como a volta da resposta também vai passar por ele, certo? Então, ele integra essas respostas. Ele faz a conexão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ele vai ser delimitado inferiormente pelo sulco hipotalâmico e acima pela estria medular do tálamo. No seu centro tem uma pequena proeminência chamada de aderência hipotalâmica. Então esse círculozinho aqui, essa bolinha é o que a gente chama de tálamo. Quando a gente olha lateralmente, parece que é uma região pequena. Mas se vocês pegarem essa peça aqui, vocês têm que ter a percepção que o que é que o tálamo faz? O tálamo está aparecendo para vocês isso aqui. Mas ele vai expandindo, ele vai abrindo para dentro do telencéfalo, tá? Então ele vai ficando mais gordinho, mais cheinho para a parte interna, tá? Para dentro do telencéfalo. Então nessa região inferior, a gente tem aqui o sulco hipotalâmico, certo? Tem essa região aqui que é da aderência, tá? Intertalâmica, que é uma proeminência que aparece em ambos os lados, tá? Porque a gente quando pega aí o tronco encefálico, quando vocês forem juntar, vocês vão ver que tem o tálamo de um lado e do outro. Então ele vai ter em ambos os pontos essa aderência, essa proeminência, certo? Oi. Bem aqui, é como se fosse na transição entre o tálamo e isso aqui é o hipotálamo. Essa região bem aqui, ó, terceiro ventrículo. Ele fica entre o tálamo e o hipotálamo. É como se fosse uma depressão que tem entre o tálamo e o hipotálamo. Não é tão extenso como o quarto ventrículo e os laterais, não. É um pequeno espaço por onde circula. Tem até um buraquinho que se a gente unir aqui os... Deixa eu ver se não. Outro. Oh, meu Deus. Meu Deus. Pronto. Quando a gente olha aqui, essa é a visão anterior, né? A gente vê o quiasma óptico. É porque esse aqui não é uma peça muito
Boa, mas aqui tem um buraquinho, que é onde entra no terceiro ventrículo e já sai, circulando para subir para os ventrículos laterais. Mas tem uma entrada aqui na região posterior, por onde o líquor circula. Vem do arqueduto, né? A partir do quarto ventrículo, entrou aqui na parte posterior, já sobe para os ventrículos laterais. Não é uma região muito extensa. Aqui essa pequena depressãozinha que tem entre o tálamo e o hipotálamo. Oi. O subhipotálamo fica abaixo, né? Isso. Isso. É acima, desse lado aqui é o sub, né? É toda essa extensão aqui, ó. É onde é como se a gente tivesse, não tem uma proeminência aqui, não é uma bolinha para fora. Então, onde ele começa a entrar, como se fosse para fechar, é o sulco hipotalâmico. E o terceiro ventrículo vai ser justamente aqui, entre essa região basal de baixo aqui do tálamo e o início do hipotálamo, certo? Nós damos já uma pausa, viu? Deixa eu chegar pelo menos. Vocês estão aí olhando onde é que tá na metade? Tá na página 6. Quantas páginas são? 15. Tá longe aí, viu? Então, abaixo do tálamo, a gente tem o hipotálamo, que é uma das principais estruturas encefálicas que recebe e envia informações, que possui várias projeções. Então, nós temos partindo do hipotálamo o quiasma óptico, tá? Que está relacionado a sinais visuais, que vai se conectar com o nervo óptico, tá? Nós temos a glândula hipófise, que se prende ao hipotálamo pelo infundíbulo, tá? Então, a gente tem a neurohipófise, a adenohipófise, aqui, ó. O hipotálamo é como se fosse esse triângulozinho aqui, tá? Tem algumas projeções saindo dele, que vocês estão vendo aqui, ó. Essas 3 projeções. A primeira, essa superior aqui, é o que a gente chama de quiasma óptico, que vai se conectar com o nervo craniano óptico, certo? Está relacionada à função visual. Essa segunda projeção é para se conectar com a hipófise, tá? Neurohipófise, adenohipófise, as subdivisões. E aqui, essa outra projeção é o que a gente chama de corpos mamilares. Tem tanto para um lado como para o outro hemisfério, certo? Então, a gente tem 2 aparecendo. Quiasma óptico é a mesma coisa, que é um par de nervo craniano óptico, né? Então, tem um saindo de cada hemisfério. Então, o hipotálamo é essa região aqui e ele se conecta com a hipófise através de uma região que a gente chama de recesso infundibular, tá? Que é como se fosse uma depressão que vai contribuir nesse afunilamento. Por quê? Porque muitos dos hormônios que são secretados, principalmente na neurohipófise, eles começam a ser produzidos no próprio hipotálamo e não na neurohipófise em si. É como se ela fosse um local de armazenamento daquilo que o hipotálamo produz, tá? Qual região que é a região do Infundíbulo? quiasma óptico? Do quiasma óptico, que é a mais superior. Essa aqui, esse amarelinho. E embaixo a gente tem os corpos mamilares, né, que também estão relacionados a entregar informações no sistema límbico. Mais posteriormente ao tálamo, a gente observa a região do epitálamo, que contém a glândula pineal, que está relacionada à síntese de melatonina. Essa glândula pineal está fixada no que a gente chama de trígono das abênulas. Então, aqui na região do epitálamo, tá? Parte posterior, aqui as costas do indivíduo, tá? Na região do epitálamo fica presa a glândula pineal. Por que se diz trígono das abênulas? Porque forma como se fosse um triângulozinho, tá? E aí fica presa a glândula pineal relacionada à nossa síntese de melatonina, né? O ciclo do sono e tudo mais. Na região de transição entre o diencéfalo e o mesencéfalo, a gente tem o subtálamo. E aqui já é o tronco encefálico. Essa pequena porção já é o mesencéfalo. Aqui é a parte mais gordinha, né? Onde a gente tem uma dilatação. É a ponte. Então, nessa separação aqui entre o tálamo, o hipotálamo e o mesencéfalo, perdão, a gente vai ter o que a gente chama de região subtálamo, tá? É como se fosse uma separação que a gente diz. Não tem uns sulcos que separam? Essa região que separa o
tálamo, o diencéfalo do mesencéfalo é o que a gente chama de região subtálamo. Mas ela existe? Oi. Professora? O quê? Existe ou é só meio virtual essa ideia de separação? Porque eu juro que eu não vi aquilo aqui. Não, mas existe. A gente vai ver que existem algumas regiões, por exemplo, a separação entre o bulbo e a medula espinal. Não tem. Não tem um sulco que a gente delimita, porque não é óbvio. Essas é como se tivesse mesmo, você consegue ver que há uma separação. É como se você pegasse duas massinhas, uma amarela e uma vermelha, e você fizesse uma minhoquinha com elas. Você acha que é a mesma coisa, mas pela cor, você sabe que há uma separação. É a mesma coisa desses. Você vê que tem tipo como se fosse uma membrana, a composição é diferente entre eles. Então tem a separação. Já tem pontos que não tem. Entre o bulbo e a medula espinal não tem. É como se fosse um prolongamento, uma continuação. Do ponto de vista de textura, dá para você conseguir ver que são os dois. Eu acho que é mais do ponto de vista histológico, né? Não de textura. Então aqui, ó. Nós temos aqui a região do tálamo. Percebam que a gente tem a proeminência, né? Hipotalâmica. Aí ele vai crescendo para dentro do telencéfalo. Então ele vai ficando maior internamente ao telencéfalo. Logo abaixo dele a gente vai ter o terceiro ventrículo que está descarregando o que aqui, ó? O arqueduto. Está descarregando o líquor nesse terceiro ventrículo que vai subir para vir para os ventrículos laterais, né? Para circular o líquor. Esse triângulozinho aqui é o hipotálamo e ele vai ter os prolongamentos, tá? A maioria das vezes nos cortes, nos cortes cadavéricos, né, nós não conseguimos visualizar a hipófise, tá? Sempre que a gente tem o corte, né, entre os hemisférios, acaba perdendo a hipófise. Então é muito raro que a gente tenha a presença da hipófise. Mas vocês conseguem visualizar o quê? Os mamilares aqui, pequenininhos, ó. O quiasma óptico, esse prolongamentozinho aqui, mas a hipófise é muito raro que a gente consiga visualizar, tá? Então, aqui atrás a gente tem a glândula pineal, no trígono das abêndulas, né? O que vocês precisam saber do diencéfalo é aqui, o tálamo, né? O epitálamo, porque é ele que se conecta com a glândula pineal. O hipotálamo, que vai ter os seus prolongamentos aqui, quiasma óptico, vai ter a partir do infundíbulo, né, o recesso do infundíbulo vai ter a conexão com a hipófise e vamos ter os corpos mamilares. A gente vai ter uma transição, ó, não sei se tu consegue visualizar, mas tu tá vendo que essa região do mesencéfalo ela é bem mais esbranquiçada, né, do que essa região aqui do hipotálamo que tá mais amarelada. Então tem uma separação, que é essa região subtalâmica, entre a região do diencéfalo e do mesencéfalo. Aqui o que eu falei para vocês, ó, que não dá para visualizar nessa peça, mas na peça cadavérica a gente consegue ver claramente essa entradinha na região posterior, por onde o líquor entra para ficar circulando pelos ventrículos, certo? Essa bolinha aqui é o quê? Região posterior, aqui é a visão posterior, que é essa bolinha? Visão posterior, qual é essa bolinha? Glândula pineal, exatamente. Aqui na frente, visão anterior. O que são essas duas bolinhas? Não, as duas corpos mamilares, tá? Então a gente consegue visualizar aqui os corpos mamilares, a glândula pineal com a entrada para o terceiro ventrículo para a circulação do líquor. E o que é que vocês veem? O tálamo, que esse é o corte lateral, né? Aqui nessa estrutura vocês veem que ele vai entrando dentro do telencéfalo, tá? É uma estrutura bem extensa dentro do cérebro, ok? Então deu para visualizar? Então partes do telencéfalo, tá? Isso aqui é para que vocês tenham esse conhecimento, porque à medida que vocês forem aprendendo patologias, né, outras questões, vocês vão precisar conhecer não apenas as estruturas em si, mas como funcionam os sistemas dentro do nosso cérebro. Então tem partes do telencéfalo e do diencéfalo que se localizam em volta do tronco encefálico e vão formar o que a gente chama de sistema
límbico. Então a gente inclui aqui aí o quê? O lobo da ínsula, aquele que fica mais interno, né, em contato com o tálamo que eu mostrei para vocês. Vamos ter o giro do cíngulo, aquele que é delimitado pelo sulco do cíngulo e se separa do giro frontal medial. Vamos ter o tálamo, o hipotálamo, a amígdala, tá? Que está relacionada à memória emocional, aos sentimentos de medo, de raiva, né? Quando uma pessoa explode, tem pessoas que têm, por exemplo, uma lesão na amígdala e faz com que ela fique muito ativa, aí a pessoa se torna extremamente agressiva, né? Ela fica agredindo todo mundo por conta de uma alteração da sua amígdala. Temos o hipocampo, que está relacionado lá na doença de Alzheimer, né? Que é uma região, quando é prejudicada, o indivíduo vai perdendo a memória. Por quê? Porque a sua função está diretamente associada, principalmente à memória, motivação, as emoções também. Então, quando essa área é danificada pelo acúmulo lá dos metabólitos da doença, vai prejudicar a memória do indivíduo, então ele vai perdendo, né, aquela capacidade cognitiva ao longo do tempo. Então, basicamente, o sistema límbico que está relacionado às emoções, à memória do indivíduo, vai envolver essas estruturas aqui, ó. O giro do cíngulo, que faz parte do telencéfalo, o lobo da ínsula, que não está aparecendo aqui, mas fica aderido aqui por trás do tálamo, é um lobo pequeno, tá? Vamos ter o tálamo, o hipotálamo, né? Essa partezinha aqui azul. Vamos ter a amígdala, que faz parte do telencéfalo, só que ele vai o quê? Essas regiões, porque que é difícil da gente visualizar? Que eu não posso chegar para você e dizer, ó, a amígdala, ela faz parte do lóbulo parietal superior. Não tem como, ela está dentro do telencéfalo, está tudo integrado, são partes do telencéfalo de modo geral. A gente não tem esse hipocampo, essa amígdala fazendo parte de um giro específico, de um lóbulo específico, ou de uma região específica, certo? Então ele está lá dentro do telencéfalo de modo mais dinamizado, espalhado. Então a gente tem aqui o hipocampo, ó, que é tudo isso aqui, o hipocampo, que está entrando dentro, né, do telencéfalo. Temos a amígdala também, que faz parte do telencéfalo, certo? E eles vão atuar no controle dessas emoções. Todas essas áreas aqui. Trabalhando de que forma? Como eles fazem essa atuação? Hipocampo, amígdala não estão envolvidos com emoções, com memória. Então eles vão mandar aos sinais para o tálamo, hipotálamo, não fazem interpretação, seja de estímulos sensitivos, seja de estímulos motores. Hoje por que minha mão tá preta? Será que a lousa tá suja desse jeito, meu Deus? Mari, meu Deus. Jesus, olha aí. Então eles vão atuar de forma integrada, fazendo o quê? Sinapses, né? Um enviando mensagem para o outro neurônio que está em cada uma dessas porções, para que a gente tenha a manifestação das nossas emoções, tá? Então, o sistema límbico é um sistema que está relacionado à manifestação das emoções, com essas estruturas, basicamente, né? Óbvio que eu vou ter participação do córtex frontal, porque ele vai associar com a memória que está lá no hipocampo, com o hipotálamo, vai interpretar qual é a decisão que eu tenho que tomar com base naquela emoção, se eu vou chorar, se eu vou reprimir, se eu vou me traumatizar. Então tem essa participação, mas a base da manifestação das nossas emoções é o sistema límbico, certo? Outras estruturas que a gente também não pode ter um ponto assim específico, isso aqui é tal região, cerebral giro, ou tá abaixo do sulco tal, não tem como a gente dizer isso. É o que a gente conhece por núcleos da base ou gânglios da base, tá? Os núcleos da base são estruturas subcorticais encontradas profundamente na substância branca do cérebro. Eles têm funções essenciais do sistema motor e trabalham em conjunto com os sistemas límbico e o sistema de recompensa. A maioria dos autores considera que eles são compostos por quais estruturas, quais porções, né? O núcleo caudado, que tem função na memória, na tomada de decisão, no aprendizado. O putamen, que está relacionado ao movimento, por isso que ele é o mais afetado lá no mal de Parkinson, né? No indivíduo tem um mal de Parkinson, quais as estruturas mais prejudicadas? Putamen e substância nigra, que faz parte ali do mesencéfalo, não do
telencéfalo, tá? Mas essas estruturas que estão relacionadas ao movimento, ele vai perdendo a capacidade de controlar esses movimentos. Por isso que a gente tem as alterações, né? Os tremores musculares e a dificuldade de movimentação. O globo pálido, que está envolvido na propriocepção, né? A nossa capacidade de fechar os olhos, saber que eu estou em pé, ou se eu estiver deitado, eu sei que eu estou deitado, eu sei que eu estou de frente, eu sei que eu estou de costas, eu estou sentado, eu estou em pé. Isso é a nossa capacidade de propriocepção diretamente relacionada aqui à região do globo pálido, tá? Essas estruturas, núcleo caudado, putame, globo pálido, formam o que a gente conhece por corpo estriado. Então, muitas pessoas vêm também, quando a gente está estudando uma patologia, aí houve uma lesão no corpo estriado. Você já sabe que houve lesão aonde? Por essas três estruturas, putame, núcleo caudado e globo pálido. Então, vai poder prejudicar a capacidade de propriocepção, o movimento, a capacidade de aprendizado, de memória, certo? Também fazem parte o núcleo subtalâmico, o núcleo accumbens e a substância nigra, que faz parte do mesencéfalo, e ela está relacionada à produção de neuromelanina, por isso que ela é chamada de substância nigra, porque ela fica mais escura por conta da produção de melanina pelos próprios neurônios, tá? Não são os melanócitos que existem, são neurônios que têm essa capacidade de produzir melanina. E ela também está associada ao mal de Parkinson. Quando a gente tem alterações nela, o indivíduo pode manifestar a doença. E tanto a substância nigra como o núcleo accumbens fazem parte do que a gente chama de sistema de recompensa, tá? Que é aquele da sensação de prazer, da vontade, da motivação de fazer algo, porque gera um sistema dopaminérgico que vai liberar grandes quantidades de dopamina toda vez que você fizer algo que você acha bom. Então, esse é o sistema de recompensa. Então, aqui, ó, não conseguimos definir a região, mas aqui nós temos o núcleo caudado, que é essa estrutura aqui circular, dentro do telencéfalo. Aqui na pontinha deles, como se fosse uma bolinha, tá? Que não está marcado especificamente, mas é bem nessa região aqui, no córtex frontal. Nós temos o núcleo accumbens, está relacionado ao sistema de recompensa, certo? Aqui, essa região central, aqui mais arredondada, é o que a gente chama do globo pálido, enquanto o que envolve ele aqui, ó, é o putamen, tá? Temos aqui a região subtalâmica, logo abaixo, e temos a substância nigra presente no mesencéfalo, tá? Que é essa região mais avermelhadazinha. E a cauda do caudado é a continuação do núcleo caudado, só que aqui na região finalzinha, onde ele forma como se fosse uma cauda. Todas essas estruturas estão dentro do telencéfalo de modo geral, a gente não consegue delimitar se é o lobo frontal, se é o lobo parietal, se é o giro tal, se é o giro tal, se é delimitado por sulco, não tem como a gente fazer essa subdivisão, mas são regiões importantíssimas para a compreensão de várias funções que a gente desempenha no nosso organismo, certo? E por fim, para falar para vocês, né, do cérebro, a gente tem um sistema de recompensa, a gente viu o sistema límbico que está relacionado às emoções, e nós temos o sistema de recompensa, que é a região ativada quando a gente sente prazer. Então ela está diretamente relacionada à adicção, né? Ao vício em si dos indivíduos às drogas. Ah, professora, é só então o vício? Não, quando você realiza uma atividade que você gosta muito, você sente prazer, você ativa o sistema de recompensa para quê? Para que ele grave aquela atividade como algo bom. Então ele grava essa memória e você tem que repetir novamente para ter essa sensação. Mas também está associado com a droga, né? Então o que acontece? Aqui no mesencéfalo a gente tem uma área chamada de área tegmentar ventral e também a substância nigra, que eles recebem o estímulo do que foi feito, né, daquela ação que lhe dá prazer, ou da própria droga, que a própria droga atua diretamente aqui, ela vai chegar aqui e vai fazer com que seja liberado grandes concentrações de dopamina. Então essa dopamina, ela vai atuar na região do quê? Do núcleo accumbens. Perceba, aqui já não está mais marcadinho o núcleo caudado, né? Que era na cabecinha dele que tinha o núcleo accumbens. Então a gente já visualiza que de fato faz parte, está intrínseco no telencéfalo. Então essa dopamina ela vai para o núcleo accumbens
e também vai para o córtex pré-frontal, para quê? Para dizer que aquilo ali liberou uma grande quantidade de dopamina, núcleo accumbens também libera uma grande quantidade de dopamina. Isso é bom, faz de novo porque é muito bom. Come determinada comida porque ela é muito gostosa. E assim vai acontecer no processo de vício. A droga é a mesma coisa. Quando ela entra no organismo, ela vai ativar essa área tegmentar ventral. E isso vai descarregar uma grande quantidade de adrenalina, de dopamina no núcleo accumbens e no córtex frontal, que vai assimilar aquela ação ou aquela droga, no caso de drogas, né, com uma atividade positiva que deve ser repetida para gerar felicidade e prazer. É o que a gente chama do sistema de recompensa. Você faz para você se beneficiar. O problema da droga é que à medida que ela vai sendo utilizada, ela precisa cada vez mais de concentrações elevadas, porque vai criando a resistência, né, dos receptores e tudo mais. Então vai começando a causar os danos. Mas é para qualquer atividade que lhe gera prazer. Ok? Então aqui só para vocês visualizarem nos cortes, né? Aqui a gente consegue ver o núcleo lentiforme, que é a união entre o putâmio. Vocês lembram lá daquela imagem que o putâmio era como ficava em volta do globo pálido, né? Então vem aqui o putâmio e o globo pálido logo mais internamente envolto. E em cima, circulando, a gente tem o núcleo caudado, certo? Não aparecem os outros, mas aparecem outras estruturas, como do sistema límbico, que é o quê? O corpo amidalóide da amígdala, e também o hipocampo. Então vocês percebem que tudo tem para ambos os hemisférios, né? Hipocampo aqui, amígdala aqui, hipocampo aqui, amígdala aqui, certo? Vem o hipocampo por cima e a amígdala é a pontinha, a base do hipocampo. E outro corte, esse aqui, a mesma coisa, ambos os lados, ó. A gente vai ter o putâmio, vai ter o globo pálido logo abaixo, vai ter o núcleo caudado, certo? Nesse corte que vai baixando, né? Já não aparece tanto a amígdala, tá? Mas aparece o hipocampo. Então tem essas porções que a gente não consegue dizer de qual lobo, de qual giro ela faz parte, mas que são essenciais para a gente compreender o funcionamento do nosso sistema nervoso. Ok? Então vamos partir agora para... Tá em que página? Eu acho que a gente tem que terminar o encéfalo. Aí a gente dá uma pausa para ir para a medula espinal e o periférico, certo? Então o tronco encefálico, ele se localiza logo abaixo do cérebro, como um tronco de uma árvore, tá? Então por isso que é chamado dessa forma. Ele é o centro da sobrevivência, ele vai controlar a respiração, a atividade cardíaca. Por quê? Porque é a partir dele que vão partir nervos como o nervo vagal, que tem esse controle involuntário dos batimentos cardíacos, do funcionamento do trato intestinal, tá? É dividido em 3 partes, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo ou medula oblongata, que faz a transição com a medula espinal. Vai abrigar a maioria dos nervos cranianos, tanto as vias aferentes como eferentes e também o circuito cerebelar, porque é a partir do tronco encefálico que vão partir estruturas como se fossem fibras, que é o que a gente chama de pedúnculos, que prendem o cerebelo ao tronco encefálico, certo? Então a gente tem logo abaixo do diencéfalo a presença do mesencéfalo, tá? Do mesencéfalo a gente já vem para essa parte mais gordinha que é a ponte e logo abaixo a gente tem o bulbo, tá? Então é formado por essas 3 estruturas. Só temos 2 pares de nervos cranianos que partem do telencéfalo. Os outros 10 pares vão partir daqui, do tronco encefálico. E são nervos essenciais para o controle das nossas atividades involuntárias, principalmente. Então, quando a gente fala que ele é importantíssimo, a gente vê tanto o cérebro nesse processo de interpretação de decisões, de tomada de decisões, de motivação e etc. Ele é o principal. Tudo é importante, tá? Não só o telencéfalo em si. Tudo vai ser importante porque aqui a gente tem um controle de áreas vitais. Sem elas, não adianta a gente ter motivação ou aprendizado, porque a gente não vai sobreviver, tá? Aqui é a peça cadavérica. A gente observa esses pedúnculos, né? Do mesencéfalo, a ponte,
que ela aqui na parte de trás, vocês estão vendo essas bolas aqui na região posterior, que são os pedúnculos, que são como se fossem braços que saem da ponte para segurar o cerebelo ao tronco encefálico. E aqui embaixo o bulbo que vai se prolongar aí para entrar dentro do canal vertebral, vai se prolongar juntamente com a medula espinal, né? Vai como se fosse virar a medula espinal. Então o mesencéfalo ele fica entre a ponte e o diencéfalo e ele pode ser dividido em dois. Os pedúnculos cerebrais direito e esquerdo, separados pela fossa interpeduncular na face peduncular. A vista posterior é a face que a gente chama de teto, que contém 4 proeminências, que é o que a gente chama de colículos. Nós temos colículos superiores e inferiores. Como são 4, colículo superior direito, esquerdo, colículo inferior direito e esquerdo. A visão posterior é que tem os colículos. Então, superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo, tá? Na região anterior, essa daqui, a gente visualiza os pedúnculos, tá? Que é o pedúnculo direito e o esquerdo, tá? Essa visão é anterior, então vocês imaginem que devia estar assim. Então, esse aqui é o direito e esse daqui é o esquerdo. Mas percebam, aqui estão os corpos mamilares, né? Que aqui a gente tem como se fosse uma depressão bem intensa, né? Que é o que a gente chama de fossa interpeduncular, tá? Na visão posterior, vocês conseguem ver aqui 4 proeminências, né? Logo abaixo da glândula pineal, a gente tem essas 4 proeminências, que são os colículos, tá? Colículos superiores, direito e esquerdo, colículo inferior, direito e esquerdo. Na imagem, né, de desenho, dá para ver a mesma coisa, ó, colículos superiores e inferiores, tá? Na visão anterior, a gente tem o pedúnculo cerebral direito e esquerdo separados pela fossa interpeduncular. E nós temos ainda 2 estruturinhas aqui nessa região, que é o que a gente chama de corpo geniculado lateral, que está mais localizado para o lado externo, né? E o corpo geniculado medial, que está mais interno. Nós vamos ter da mesma forma o direito, né? E o esquerdo, certo? Então, esses corpos geniculados ficam aqui mais aderidos ao tálamo e esse aqui, o esquerdo, também mais aderidos ao tálamo. Então, visão anterior, só pedúnculo e fossa interpeduncular. Visão posterior, colículos e corpos geniculados, ok? Eita, meu Deus do céu. O quê? Não tô visualizando não. Tu tá visualizando? Não. É porque aqui tá encobrindo, ó. Porque como ele já secou, aí como a peça vai perdendo a qualidade, né? Mas se ela tivesse em pezinha, dava pra ver aqui embaixo, que fica mesmo aderido aqui nessa lateral. Mas ele dobrou aqui, ficou pendurado. Então, como eu disse a vocês, o telencéfalo dele partem apenas 2 pares de nervos cranianos, o primeiro e o segundo. Os outros 10 vão partir do tronco encefálico. Do mesencéfalo vai partir o terceiro e o 4º nervos cranianos, tá? Saindo do mesencéfalo, a gente tem agora a ponte. A ponte se separa do mesencéfalo superiormente pelo que a gente diz suco ponto mesencefálico. Na região posterior, ela vai ter contato com o cerebelo através daqueles pedúnculos que eu mostrei anteriormente. Tem linhas transversais, que são fibras nervosas ou estrias pontinas, que formam pedúnculos de conexão ao cerebelo. Na região mediana anterior, possui o suco basilar, onde passa a artéria basilar que gera essa impressão. É de onde vai se originar 4 pares de nervos cranianos. A gente não parou no 4º, lá no mesencéfalo? 5º, 6º, 7º e 8º. Então, essa visão lateral aqui é para vocês verem, partindo da ponte, os pedúnculos, que são essas fibras nervosas. Então, esses pedúnculos, eles entram no cerebelo para segurar, para sustentar ele, tá?
E aqui na visão anterior, vocês conseguem ver essa impressão que eu mencionei lá no início, quando eu estava falando do polígono de Willis. Essa depressãozinha que tem aqui, ó, é justamente porque fica a artéria basilar, que ela é uma artéria que tem um calibre, né, considerado grande. Então, ela vai causar essa impressão aqui que parece um sulco, uma separação acontecendo dentro da ponte, tá? Então, na região anterior é só essa impressão e na região posterior é a formação dos pedúnculos que entram para sustentar, para segurar o cerebelo ao tronco encefálico. E por fim do tronco encefálico a gente tem o bulbo, né? O bulbo ele tem um formato cônico que não tem uma delimitação inferior precisa com a medula, mas tem uma delimitação precisa com a ponte, tá? Então na região superior a gente consegue ver essa separação entre ponte e bulbo, mas entre o bulbo e a medula espinhal a gente já não consegue visualizar. Então longitudinalmente o bulbo possui algumas separações. Primeiro tem a fissura mediana anterior, ou seja, na visão anterior, a gente tem a fissura mediana anterior, certo? Temos também o sulco anterolateral, tá? Que vai ser esse que vem logo depois, ó. A gente tem o anterolateral direito e o esquerdo, certo? Nós temos o sulco mediano posterior na visão de trás, né? Na visão posterior, que é esse central aqui. Então, há essa separação, aqui é uma fissura e aqui é um sulco, tá? E a diferença, professora, nesses termos, fissura ou sulco é só meio que a profundidade? É meio que... Vamos na medula, né? A gente tem um sulco, que é mais fininho, e a fissura já é uma entrada maior naquela separação. É só mesmo a profundidade. Na anterior é fissura e na posterior é o sulco, tá? É o sulco mediano posterior. Além disso, a gente vai ter o sulco posterolateral direito e esquerdo e o sulco intermédio, tá? Então, veio aqui o sulco mediano posterior, sulco posterolateral direito e esquerdo e o sulco intermédio direito e esquerdo, tá? Então, é no bulbo que acontece algo muito importante, né? No nosso sistema nervoso, que é a decussação das pirâmides, tá? Nessa região ocorre, né, o cruzamento das fibras do trato córtico-espinal, obliquamente o plano mediano. Então, para continuar com o trato córtico-espinal lateral. Então, é por isso que o nosso lado esquerdo controla as ações do nosso lado direito e o nosso hemisfério do nosso lado direito, né, controla as ações do nosso lado esquerdo. No bulbo a gente tem origem os 4 últimos pares de nervos cranianos, então parou no 8, o 9º, 10º, 11º e 12º. E nele os corpos celulares desses nervos ficam na substância cinzenta do bulbo. Por fim, o bulbo abriga os núcleos graço e cuneiforme, que recebem sinais de tato e vibração, ou seja, sensitivo, né? Então ele tem todas as funções, tanto sensitiva, aferente, como motora eferente, porque é nele que vai acontecer a decussação dessas pirâmides. Existe, né, uma tentativa de explicação de por que ao longo do processo evolutivo aconteceu a decussação das pirâmides. Por que não vai logo direto, né, os nervos irrigar? Então se sabe que hoje cerca de 90% dos nossos neurônios decussam, né? Mas a gente ainda tem 10% que mantém a sequência de cada lado. Acredita-se que isso aconteceu ao longo do processo evolutivo, por quê? Porque quando eu decusso, quando eu cruzo, eu aumento o caminho se torna mais longo. Se eu tenho um caminho mais longo a percorrer com o meu impulso nervoso, essa resposta, por ela ser mais lenta, ela vai ser mais precisa. Então, eu realizo atividades de forma mais precisa. Além disso, 90% cruzam, mas a gente ainda tem 10% que segue retilíneo. Então, se eu tiver qualquer lesão que aconteça do lado direito, eu ainda tenho 10% do lado esquerdo que consegue controlar o meu lado esquerdo. Então, é um mecanismo de proteção
e também de aumento de eficiência da resposta. É o que os artigos colocam, mas ainda não tem nada definido de por que isso aconteceu ao longo do processo evolutivo, tá? Então aqui é só para vocês visualizarem, né? Os nervos cranianos. Então do telencéfalo vai partir o primeiro e o segundo nervo, a gente vai ver eles, tá? Do mesencéfalo vai partir o terceiro e o quarto, certo? Terceiro aqui, ó, e o quarto são pares de nervos cranianos, por quê? Porque sai um de cada lado, tá? Na ponte a gente vai ter 4 nervos partindo, o quarto nervo craniano, perdão, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. E do bulbo, né, ou medula oblongata, vão ser partindo mais 4, o nono, o décimo, o 11º e o 12º. Então, 10 nervos, 10 pares partem do tronco encefálico e só 2 do telencéfalo. Ok? Deu para visualizar as estruturas? Então, vamos para o cerebelo, para a gente poder dar a nossa pausa. O cerebelo fica por trás do tronco encefálico e ele significa pequeno cérebro, né? Ele fica localizado na fossa cerebelar do osso occipital, possui uma face superior, uma face inferior e uma face anterior. Essa face anterior, ela fica em contato com o tronco encefálico através do quê? Dos pedúnculos cerebelares, né? E ele vai receber e mandar impulsos nervosos através desses impulsos. Então, o cerebelo, ele tem as suas funções e ele recebe e envia os estímulos através do quê? Dessas fibras nervosas que são os pedúnculos, aqueles que partem lá da ponte, tá? Então, entre o cerebelo e o tronco encefálico fica o quarto ventrículo. Da mesma forma que no telencéfalo possui uma região de córtex mais escura e uma medular mais clara, né? Os corpos celulares e os axônios, mesma coisa. Possui também 2 hemisférios, direito e esquerdo. E os hemisférios, eles são separados pelo vermes do cerebelo, tá? Então, vai ser dividido em lobos pelas fissuras. Então, nós temos divisão em hemisfério direito e esquerdo do cerebelo. E essa divisão é feita pelo vermes, mas a gente também possui uma divisão em lobos, tá? Esses lobos já vão ser divididos pelas fissuras. Então, esses lobos, a gente tem o lobo flóculo nodular, que está relacionado com o equilíbrio, o lobo posterior, que está relacionado com a coordenação de movimentos, e o lobo anterior, que está envolvido na propriocepção, em reconhecer a localização espacial do corpo, sem necessariamente usar a visão, que é a mesma coisa que o globo pálido faz lá, que a gente viu dos núcleos, né, da base. E eles vão ser separados pela fissura prima, tá? Então, percebam aqui, ó, essa é a visão de baixo. O que é que a gente vê de baixo? Fica mais fácil para a gente visualizar a separação em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O que é que faz essa separação? O vermes, tá? Tá aqui, ó, vermes. Ele que faz essa separação no hemisfério direito e esquerdo do cerebelo. Quando a gente olha da visão superior de cima, fica mais fácil para visualizar os lobos, tá? Especificamente o lobo anterior e o lobo inferior. Por quê? Porque o flóculo nodular a gente só visualiza na visão anterior, ou seja, aquela que está pregada no tronco encefálico. Então, eu tenho que remover o tronco encefálico para conseguir ter a visão anterior. O que é que eu vou ver? Vou ver os pedúnculos que prendem, né, que são responsáveis por receber e enviar os estímulos pela propagação através dessas redes nervosas. E o flóculo nodular são esses pedacinhos aqui, ó. Aqui, ó, lobo, flóculo nodular. É esse pedacinho aqui e esses pedacinhos aqui. Então, é bem pequeno, a gente não tem uma divisão clara do que separa esse nódulo flocular. É como se fossem proeminências e essas proeminências é que vão formar o flóculo nodular. Tem 2 do lado direito, ou do lado esquerdo e 2 do lado direito, tá? Porque aqui é a visão anterior. Aqui é o direito e aqui é o esquerdo. Então, a gente consegue visualizar esse lobo flóculo nodular apenas na visão anterior. Mas quando a gente visualiza de cima, a visão superior, aí a gente consegue, ó, ver a fissura prima, que é essa bem pequenininha, que separa no lobo anterior e
separa no lobo posterior. Percebam que é uma separação que a gente acha até estranha. Ah, professora, mas eu estou vendo uma linha aqui. Não tem outra separação que ainda tenham determinado anatomicamente, não. A gente tem a fissura prima aqui em cima, nessa regiãozinha aqui, nesse ponto, que separa no lobo anterior, e toda essa região aqui de baixo, ó, parêntese aqui selecionado, é o lobo posterior. Por que essa separação é feita assim? Se eu estou vendo que tem essas linhas aqui, por que eu não vou também separar aqui? Porque a função é mantida. O anterior o quê? O equilíbrio. O posterior. Então, cada um mantém toda essa estrutura que é checada, se vê que a função é mantida. Então, não tem essa necessidade de fazer essa divisão só porque aparecem linhas. Conseguiram visualizar hemisfério direito e esquerdo separados pelo vermes e os lobos anterior, posterior e o flóculo nodular? O flóculo nodular, né? Pois é, ele é um prolongamento, ele fica logo abaixo dos pedúnculos. É o mesmo da ponte, é o que sustenta o cerebelo. Então ele entra dentro do cerebelo para sustentar ele, para segurar ele. Ele fica, o flóculo nodular fica logo abaixo. Fica logo abaixo e ele pega a parte anterior do vermes, né? Então tem um para o lado direito e tem um para o lado esquerdo. É como se fosse duas proeminências aqui e duas aqui, é o flóculo nodular. Deixa eu ver, ó, se você conseguir visualizar, ó. Um é esse que fica mesmo como se fosse um pedacinho para fora. E esse aqui, que está na parte anterior do vermes, tá? Que tem uma separação, tanto para cá como para cá, certo? Que não está na figura, não dá para visualizar, mas tem em ambos, tá? Isso parece um casulo. É, parece. Ok, hemisférios e lobos do cerebelo. Tem mais uma imagem aqui para vocês. Só reforçando aquela, ó. Aqui os pedúnculos que saem da ponte entram no cerebelo, né? Para sustentar ele. Foi aquele que a gente viu anteriormente, né? Esses pedúnculos aqui. O flóculo fica logo abaixo dos pedúnculos, tá? Aqui é para vocês verem por que ele é chamado de pequeno cérebro, né? Porque realmente ele parece um cérebrozinho pequenininho, ele tem a parte mais escura externamente, no córtex cerebelar, e a parte mais interna, mais esbranquiçada, de substância branca. Então é realmente muito similar. E aqui vocês visualizam o quarto ventrículo, que é esse triângulozinho aqui, que se comunica com o terceiro através do arqueduto, certo? Ok, podemos dar a pausa agora. Vamos lá, descansar.